Ela foi abandonada no altar, mas o chefe milionário sussurrou: "Finge que eu sou o noivo." O órgão da igreja tinha parado de tocar havia quase 4 minutos. 4 minutos que pareciam 4 horas para quem estava de pé lá na frente, segurando o buquê com os 2 punhos cerrados, com 300 pares de olhos pregados nas costas. Isadora não conseguia se virar. Se ela se virasse, ia precisar encarar aquelas pessoas. A vizinha da mãe dela, sentada na segunda fileira, já sussurrava com a mão na frente da boca. A tia Neuza, do lado oposto do corredor, tinha o lenço enfiado debaixo do nariz. E a mãe dela, Dona Lourdes, 67 anos, cabelo branco arrumado com aquele coque que ela só fazia nas ocasiões importantes, estava sentada na primeira fileira da esquerda, com uma expressão que Isadora conhecia bem demais. Não era surpresa. Era aquela expressão de quem sabia que as coisas iam dar errado e ficou quieta. Mas o noivo não estava lá. Tiago devia ter chegado 20 minutos antes. Era o combinado. O carro estava confirmado, o padre estava posicionado, as flores brancas nos laterais do altar estavam perfeitas. Tudo estava no lugar, menos ele. Foi o Rodrigo, o melhor amigo de Tiago e padrinho dele, quem se aproximou pelo corredor lateral da sacristia. Ele veio com passadas rápidas demais e um rosto pálido demais. Chegou perto do ouvido de Isadora e disse 3 palavras. Só 3. Ela não ia esquecer aquelas 3 palavras enquanto vivesse. Ele não vem. Isadora ficou parada. Os joelhos não dobraram. O choro não veio de uma vez, como nas cenas de filme. Veio diferente, em ondas, começando pelos olhos que arderam, depois pela garganta que fechou, depois por aquela pressão no peito que parecia uma mão apertando por dentro. Ela não se virou. Não conseguia. E foi nesse exato momento que alguém se aproximou pelo lado direito. Passos firmes, deliberados, diferentes dos passos apressados do Rodrigo. Ela reconheceu antes mesmo de ver o rosto. Reconheceu pelo jeito que o ar mudou levemente, por aquele perfume discreto que ela tinha aprendido a associar às manhãs no escritório, às reuniões que começavam às 8 em ponto, as correções no contrato que ele sempre fazia com a caneta vermelha. Eduardo Campos, seu chefe. Ele estava de terno preto, o cabelo escuro bem penteado para trás, a florzinha branca no lapelo, porque Isadora mesma tinha pedido para que todos os padrinhos usassem uma florzinha branca. Sim, Eduardo era padrinho do casamento. Ela tinha pedido isso a ele 6 meses atrás, num dia comum de trabalho, sem cerimônia, quase como quem pergunta se pode sair mais cedo na sexta. Ele tinha dito que sim. É claro que sim. Agora ele estava ao lado dela, tão perto, que as palavras que saíram da boca dele chegaram só até ela. Só ela ouviu. Isadora. A voz dele era baixa e muito calma. Olha para mim. Ela olhou. E quando os olhos dela encontraram os dele, os primeiros fios soltos do véu já tinham colado no rosto por causa das lágrimas que ela nem tinha percebido que estavam escorrendo. Finge que eu sou o noivo. Ela ficou boquiaberta. Achou que tinha ouvido errado. Eu sei o que você está pensando, ele disse, sem tirar os olhos dos dela. Mas essa é a única coisa que vai te tirar daqui com a cabeça erguida. Depois você faz o que quiser. Agora, você não vai sair daqui se desfazendo. Você não merece isso. 300 pares de olhos. O murmúrio que crescia devagar. O padre que olhava para os dois sem entender bem. Isadora sentiu uma coisa estranha acontecer dentro dela naquele momento. Não era alívio, não era ainda. Era apenas aquela sensação de ter um chão embaixo dos pés quando você estava achando que ia afundar. Ela respirou fundo e virou para a plateia com Eduardo ao lado. Eu precisei pausar aqui um segundo quando li essa parte pela primeira vez. Porque tem algo nessa imagem, nesse momento, que vai além do óbvio. Não é só alguém sendo salvo na frente de todo mundo. É alguém tendo que tomar uma decisão impossível em menos de 3 segundos. E eu fiquei pensando, o que eu teria feito? Dona Lourdes foi a única pessoa naquela igreja que não demonstrou surpresa quando Eduardo apareceu ao lado da filha. Ela assistiu à cena com os olhos levemente cerrados, o lenço dobrado com cuidado no colo, e apenas apertou os lábios,
num gesto que poderia ser interpretado como alívio ou como culpa. Dependia de quem estivesse olhando para ela. A cerimônia não aconteceu. Seria impossível fingir até esse ponto. O padre, um homem de meia-idade de voz suave, entendeu a situação com uma delicadeza enorme e convidou todos a uma oração breve antes de se dispersarem. Foi o jeito mais gentil que alguém poderia ter encerrado aquilo. Eduardo ficou ao lado de Isadora durante tudo. Quando as pessoas se aproximaram com rostos cheios de pena e palavras que não sabiam bem o que eram, foi ele quem respondia com uma frase educada e criava espaço para que ela respirasse. Quando a tia Neuza quis abraçar a sobrinha por tempo demais, foi a mão de Eduardo no ombro dela que interrompeu o afago com um tapinha gentil de despedida. Ele não falava muito, só estava lá. Lá fora, no átrio da igreja, com as flores do jardim balançando num vento morno, Isadora ficou olhando para o buquê que ainda segurava. Flores brancas, rosas e lírios. Ela tinha escolhido cada uma com cuidado, numa tarde de sábado há 3 semanas, junto com a florista que ficava na rua do mercado. 3 semanas. A vida dela ainda tinha sentido há 3 semanas. Você precisa de água? Eduardo perguntou. Eu preciso de uma explicação, ela respondeu, e a voz saiu mais firme do que ela esperava. Ele não disse nada por um momento. Rodrigo te contou o que aconteceu? Ela perguntou. Não. Então você sabe de alguma coisa que eu não sei. Silêncio. Eduardo. Ele virou o rosto para o lado, olhando para as flores do jardim, e Isadora viu alguma coisa se mover naquela expressão controlada. Uma hesitação. Pequena, mas estava lá. Não é o momento certo para isso, ele disse por fim. Não existe momento certo para ouvir que seu noivo sumiu. A voz dela tremeu nas últimas palavras, mas ela não desviou o olhar. Se você sabe de alguma coisa, me conta agora. Ele respirou fundo. Virou para ela. E Isadora viu, naqueles olhos escuros e sérios que ela tinha olhado tantas vezes do outro lado de uma mesa de trabalho, que o que ele estava prestes a dizer ia custar alguma coisa a ele. Tiago estava com dificuldades financeiras sérias há mais de 1 ano, dívidas que ele não tinha contado para você. Eu soube porque a gente tem contatos em comum no mercado imobiliário, e o nome dele começou a circular de um jeito que não era bom. Ele parou. Eu achei que devia te contar, e fui conversar com a sua mãe. Isadora não piscou. Com a minha mãe. Sim, há 4 meses. O buquê escorregou levemente das mãos dela. Ela não deixou cair, apertou mais. E minha mãe te disse o quê? Eduardo olhou para ela por um longo segundo, antes de responder. Ela me pediu para não falar nada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Existe uma dor específica que a gente sente quando descobre que as pessoas que mais amam a gente tomaram uma decisão sobre a nossa vida sem nos avisar. Uma dor que não é raiva ainda, que é anterior à raiva, que é aquela sensação de que o chão que você pisava era diferente do que você imaginava. Foi essa a dor que Isadora sentiu ali, no átrio da igreja, com o vestido de renda ainda no corpo. Ela não gritou, não entrou em colapso. Virou de costas para Eduardo. Caminhou 3 passos até o banco de pedra que ficava à sombra de uma amendoeira e sentou. Colocou o buquê do lado, cruzou as mãos no colo e ficou quieta por um tempo que foi impossível de medir. Eduardo ficou parado onde estava, a distância respeitosa de quem entende que tem horas em que a presença atrapalha mais do que ajuda. Dona Lourdes apareceu alguns minutos depois, com o coque levemente desfeito do lado esquerdo e os olhos vermelhos. Ela veio devagar, como quem sabe que vai ter que dar satisfação e está se preparando para isso enquanto anda. Sentou ao lado da filha no banco de pedra sem pedir licença. Eu precisei te proteger, ela disse. Você precisou me proteger ou você teve medo de me perder? A resposta de Isadora saiu sem pausa. Dona Lourdes ficou quieta, e aquele silêncio disse mais do que qualquer resposta poderia dizer. Isadora se virou para a mãe.
Olhou para aquele rosto que conhecia desde sempre, com as rugas ao redor dos olhos que tinham aparecido com o tempo, com aquela testa que sempre soube carregar preocupações sem deixar todo mundo ver. Você sabia que ele estava me enganando. Por 4 meses você ficou quieta. Eu não sabia se eram as dívidas ou se tinha outra coisa, Dona Lourdes disse, e a voz saiu baixa. Eu pensei que talvez ele resolvesse, que talvez fosse um período ruim e passasse. Mãe, eu sei. As palavras vieram quebradas. Eu sei que eu errei, minha filha. Eu sei. O que aconteceu nas horas seguintes foi daquele tipo de coisa que a gente só consegue processar bem depois, quando o peso do dia diminui. Isadora foi levada pela prima Fernanda para a casa da família. Trocou o vestido de noiva por uma blusa simples e uma calça de moletom, e passou a tarde sentada na varanda de trás, olhando para o jardim, enquanto as convidadas mais próximas desmontavam silenciosamente os arranjos que tinham sido montados de manhã para uma festa que não ia acontecer. Ninguém falou de Tiago por muitas horas. Quando o assunto finalmente voltou, foi por causa de uma ligação. O celular de Isadora tocou perto das 5 da tarde. Número desconhecido. Ela atendeu só porque estava num estado em que tudo parecia igualmente surreal. Era Tiago. A voz dele saiu rouca, como de alguém que tinha passado horas tentando encontrar as palavras certas e não tinha encontrado nenhuma boa. Eu sei que não tenho o direito de ligar. Isadora não disse nada. Eu só precisava que você soubesse que não foi falta de amor. Tiago. A voz dela foi absolutamente calma. Você sabe o que é pior que eu acredito nisso. E faz toda a diferença para mim. E não faz diferença nenhuma ao mesmo tempo. Do outro lado, silêncio. Você podia ter me contado sobre as dívidas, ela disse. Em qualquer momento do último ano. Eu teria ouvido. Eu teria tentado entender. Você escolheu esconder. E hoje, no dia em que a mentira ficou grande demais para carregar, você saiu pela porta dos fundos. Eu entrei em pânico. Eu sei. Ela fechou os olhos. E por isso, eu não estou com raiva de você agora. Estou com raiva de mim mesma por não ter prestado mais atenção. A ligação durou mais alguns minutos. Quando terminou, Isadora ficou olhando para o jardim por um longo tempo, com o celular na mão. Depois colocou o aparelho virado para baixo sobre a mesa e ficou ali, quieta, sem precisar explicar nada para ninguém. Dona Lourdes apareceu na porta da varanda um pouco depois, com uma caneca de chá que ela não tinha pedido. Deixou sobre a mesa sem dizer nada, mas ficou parada perto da porta, como se quisesse dizer alguma coisa e não soubesse por onde começar. Eu precisava te perguntar uma coisa, Isadora disse sem se virar. Pode perguntar. Por que você foi falar com o Eduardo? Por que não foi falar comigo? Dona Lourdes demorou um tempo antes de responder. Porque eu não queria ser eu a quebrar aquilo. Achei que se você ouvisse de alguém de fora, de alguém que não tinha interesse emocional na situação, ia ser diferente. Ela parou. Só que quando o Eduardo me contou, eu vi no jeito que ele falava que ele tinha interesse sim, só que era um interesse diferente do que eu pensei a princípio. Isadora se virou agora. O que você quer dizer? Dona Lourdes andou até a cadeira de palha ao lado da filha e sentou devagar, como fazem as pessoas que sentem o peso dos anos na hora de dobrar os joelhos. Esse homem não foi até mim por obrigação profissional, minha filha. Ele foi porque estava preocupado com você. Tem uma diferença enorme nessa escolha. Ela cruzou as mãos no colo, o mesmo gesto de sempre. Eu errei ao pedir que ele ficasse quieto, mas eu não errei ao notar o que vi nos olhos dele. Isadora ficou olhando para a mãe por um longo tempo. Você tem 67 anos e ainda fica tentando resolver a vida das pessoas, ela disse, mas não havia dureza na voz. Havia algo que quase parecia ternura, uma ternura que dói porque vem junto com a mágoa. Tenho 67 anos e ainda cometo os mesmos erros de sempre. Dona Lourdes corrigiu, com uma pontinha de ironia que era característica dela. Isadora pegou a caneca de chá. Deu o primeiro gole. Estava quente demais. Queimou levemente a língua, mas ela tomou assim mesmo. Eduardo apareceu na manhã seguinte. Não foi ao escritório buscar assinatura de documento, nem mandou mensagem pelo aplicativo de trabalho. Foi até a casa de Isadora, às 8 da manhã.
com um saco de padaria e o mesmo terno preto da véspera sem a florzinha no lapelo, levemente amassado, como de alguém que tinha dormido pouco. Ela abriu a porta e ficou olhando para ele por um momento. Você podia ter mandado mensagem, ela disse. Podia. Mas você veio pessoalmente porque você sabia que eu ia precisar ouvir isso na sua cara. Ele assentiu levemente. Ela abriu a porta mais. E ele entrou. Sentaram na pequena mesa da cozinha. Ele abriu o saco da padaria, colocou 2 pães de queijo ainda quentes sobre um guardanapo, empurrou um para o lado dela sem cerimônia. Isadora notou que ele sabia que ela gostava de pão de queijo, porque nas reuniões de manhã ela sempre pegava 2 quando a recepcionista trazia. Ele tinha notado esse detalhe. Em quanto tempo? Eu precisava te pedir desculpa, ele disse. Por qual parte? Por ter ido falar com a sua mãe em vez de falar com você diretamente. Isadora ficou olhando para o pão de queijo. Por que você foi falar com ela? Eduardo pousou as mãos sobre a mesa. Grandes, firmes, aquelas mãos que ela tinha visto assinar contratos e bater na mesa em reuniões difíceis. Porque eu sabia que se eu fosse falar com você, eu não ia conseguir ficar só no assunto profissional. Ia acabar saindo do lugar que eu precisava ficar para poder continuar trabalhando com você do jeito que estava funcionando. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente dos silêncios do dia anterior. Não era o silêncio da dor. Era o silêncio de 2 pessoas entendendo alguma coisa ao mesmo tempo. Você está me dizendo que tinha medo de me contar sobre o Tiago, porque senão ia precisar me contar outra coisa também, ela disse devagar. Estou. Isadora olhou para ele por um longo tempo. Depois olhou para o pão de queijo. Depois pegou e deu uma mordida. Eduardo quase sorriu. Quase. Você tem 42 anos, ela disse, ainda mastigando. Tenho. E você dirige uma empresa que emprega 70 pessoas. 73. E você ficou 4 meses sem conseguir me dizer uma coisa por medo. Ele não respondeu a isso, porque não havia resposta boa. Eu também fui covarde, ela disse então, e a voz saiu mais suave. Eu via coisas no Tiago que não faziam sentido e fingia que faziam. É mais fácil fingir. Ele assentiu. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O que você disse a mim na igreja ontem? Isadora começou, depois de um tempo. Quando você disse para eu fingir? O que passava na sua cabeça naquele momento? Eduardo colocou os cotovelos sobre a mesa, entrelaçou os dedos como fazia quando estava pensando num problema difícil de resolver. Eu fiquei te observando desde quando a música parou, ele disse. Vi você segurando aquele buquê, vi o Rodrigo chegar no seu ouvido, vi as suas costas mudarem. Tem uma coisa que acontece nas costas de uma pessoa quando ela recebe uma notícia muito ruim. Um jeito diferente de segurar o peso. Eu vi isso em você. Isadora não disse nada. Estava ouvindo com atenção. E eu pensei no que seria pior. Sair daquela igreja destruída na frente de todo mundo, ou sair com o que restasse de você ainda intacto. Não foi um plano. Foi a única coisa que fez sentido naquele segundo. Mas e se eu tivesse dito não? Você não disse. Mas e se eu tivesse? Eduardo ficou quieto por um momento. Então eu teria ficado ao seu lado do mesmo jeito, só sem o disfarce. Isadora ficou olhando para aquelas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Pensou em coisas que não eram fáceis de pensar. Pensou nos 3 anos com Tiago, na quantidade de sinais que ela tinha ignorado, não por ingenuidade, mas por escolha. Pensou na sua mãe, no banco de pedra do átrio, com aquela expressão de quem carregou um segredo por 4 meses, achando que estava protegendo. Pensou em Eduardo indo conversar com Dona Lourdes, porque tinha medo de não conseguir se controlar se fosse falar direto com ela. Quanto amor mal colocado cabia numa única história. Você sabe o que é engraçado? Ela disse. Não é engraçado, na verdade. É só estranho. Eu passei esses 6 meses do noivado pensando que o Eduardo Campos era só o meu chefe. Uma figura importante da minha vida profissional, alguém que eu respeitava muito, mas dentro de uma caixinha bem definida. E agora eu descubro que você foi até a casa da minha mãe. Ficou 4 meses carregando uma informação que te pesava,
Virou meu padrinho de casamento porque eu pedi e você não soube dizer não. E ontem ficou ao meu lado numa igreja inteira me olhando. Eu sei como parece. Parece honesto, ela disse. Parece muito mais honesto do que eu estava acostumada. Os dias que se seguiram foram difíceis de uma maneira diferente. Isadora voltou ao trabalho na quarta-feira seguinte. Não havia outro jeito de encarar aquilo, senão voltando para a vida, porque a vida não parava por causa de um altar vazio. Ela chegou ao escritório às 8h20, 5 minutos antes do Eduardo, e quando ele chegou e a viu na mesa dela com o computador já aberto, ele simplesmente disse bom dia e foi para a sala dele. Que bom dia era aquele? Isadora ficou pensando naquele bom dia por mais tempo do que deveria. As semanas passaram com aquela normalidade estranha de coisas que mudaram, mas ainda fingem que não mudaram. Eles trabalhavam. Conversavam sobre contratos, sobre clientes, sobre os projetos novos que estavam chegando. Mas havia uma qualidade diferente naquelas conversas agora. Uma camada que existia embaixo das palavras e que os dois fingiam não perceber porque perceber ia exigir uma decisão. Foi Dona Lourdes, como sempre, quem atravessou a hesitação de todo mundo. Ela apareceu no escritório numa quinta-feira de tarde sem avisar. Isadora estava numa reunião com um cliente e levou quase meia hora para ficar livre. Quando saiu, encontrou a mãe sentada na cadeira de espera da recepção com a bolsa no colo, conversando com a recepcionista sobre receitas de bolo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "O que você está fazendo aqui?" Isadora perguntou. "Vim falar com o Eduardo." "Mãe, já falei." Dona Lourdes levantou com aquela firmeza de quem não pede licença. "Pedi desculpa por ter pedido que ele ficasse quieto. E disse a ele que eu era velha o suficiente para saber quando uma pessoa age a partir de algo verdadeiro. Que era isso que eu tinha visto nele e que ele não precisava ter medo do que era verdadeiro." Isadora ficou olhando para a mãe por um longo momento. Tinha raiva? Não exatamente. Tinha aquele espanto de sempre com Dona Lourdes, que passava a vida inteira cometendo o mesmo erro de querer resolver as coisas pelas pessoas que amava, mas que às vezes, em raros momentos, acertava exatamente no lugar certo. "E o que ele disse?" Isadora perguntou. Dona Lourdes deu de ombros levemente. Disse obrigado e ofereceu um café. Muito bom o café daqui, por sinal. "Eu não sei se vocês têm alguém assim na vida de vocês. Uma pessoa que te atrapalha e te salva ao mesmo tempo, que erra por excesso de amor, que não sabe ficar de fora, mas cujo coração você nunca colocaria em dúvida. Eu tive. E toda vez que leio sobre uma Dona Lourdes, sinto que conheço essa mulher de algum lugar." Foi na sexta-feira da semana seguinte que Eduardo bateu levemente na porta da sala de Isadora, que era menor do que a sala dele, mas tinha uma janela melhor. "Posso entrar?" "Pode." Ele ficou parado na porta por um segundo, com aquela expressão que ela já sabia ler, a expressão de quem organizou o que ia dizer, mas não tem certeza de como vai sair. "Eu queria te perguntar uma coisa que não é profissional." "Pode perguntar." "Você quer jantar comigo hoje?" Simples assim, sem discurso, sem construção elaborada. Isadora ficou olhando para ele. Pensou em todas as camadas que tinham chegado até esse ponto. No altar vazio, no sussurro que ninguém mais tinha ouvido, nas manhãs de trabalho que agora pareciam ter tido outra conversa acontecendo embaixo da superfície, no banco de pedra com a mãe, no pão de queijo na mesa da cozinha, em tudo que tinha desmoronado para que esse momento pudesse existir. Não era simples. Era complicado de um jeito que ela não sabia ainda se ia ser bom ou difícil, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas havia uma coisa que ela sabia, e que sabia com uma clareza que nunca tinha sentido com Tiago. Eduardo Campos era uma pessoa que aparecia. "Pode ser hoje," ela disse, e o quase sorriso virou um sorriso inteiro pela primeira vez. Naquela noite, num restaurante simples perto do centro, com uma mesa de madeira velha e uma vela pequena no meio, Isadora e Eduardo ficaram conversando por 3 horas. Sobre coisas que não eram trabalho, sobre a infância dele numa cidadezinha do interior que ele tinha deixado com 16 anos e a qual nunca tinha voltado de verdade. Sobre a mãe dela,
que tinha criado Isadora sozinha depois que o pai delas tinha ido embora quando ela tinha 8 anos, e que aprendeu a cuidar de um jeito que às vezes sufocava, mas que nunca tinha falhado no essencial, sobre os casamentos que tinham funcionado e os que tinham afundado, incluindo um casamento breve que Eduardo tinha tido aos 31 anos e que tinha terminado mais por incompatibilidade do que por drama. Não havia pressa naquela conversa. Era a conversa de duas pessoas que tinham chegado até ali por um caminho longo e que sabiam que não precisavam correr. Na saída, quando o ar da noite estava fresco e cheirando a terra molhada de uma chuva que tinha caído mais cedo, Eduardo ficou parado ao lado dela na calçada. "Eu preciso te dizer uma coisa", ele disse. "Mais uma?" "Essa é diferente das outras." Ele ficou olhando para ela por um momento. "Ontem, quando você me perguntou o que eu teria feito se você tivesse recusado na igreja, eu disse que teria ficado do seu lado do mesmo jeito. E era verdade. Mas tem uma outra verdade que vai junto com essa." "Qual?" "Que eu fiquei aliviado quando você não recusou." Isadora ficou parada por um instante. Depois disse uma coisa que não tinha planejado dizer, mas que saiu com uma naturalidade que surpreendeu até ela mesma. "Eu também." 3 meses depois, Isadora e Eduardo foram jantar na casa de Dona Lourdes num domingo. Ela fez arroz com frango e salada de maionese caseira. Abriu uma garrafa de suco de uva que guardava para as ocasiões especiais e ficou na cozinha fingindo que estava ocupada enquanto os dois conversavam na sala, até que Eduardo se levantou, foi até a cozinha e disse que precisava de ajuda para montar a sobremesa. Dona Lourdes ficou olhando para ele por um segundo. Depois, levantou uma sobrancelha. "Você não sabe montar sobremesa." "Não sei, mas queria falar uma coisa para a senhora." "Pode falar." "Obrigado por ter ido ao escritório na semana passada. Eu sei que a senhora foi pela Isadora, mas ajudou." Dona Lourdes ficou quieta por um momento. Virou para a pia, lavou as mãos, secou devagar no pano de prato bordado. Depois disse, sem se virar: "Quando a gente tem 67 anos, aprende que errar faz parte. A questão é não errar 2 vezes do mesmo jeito." "É um bom ensinamento." "Cuide dela", ela disse, e voltou para a salada sem mais explicação. Eduardo voltou para a sala com uma tigela de pudim que tinha pego da geladeira sem pedir. Colocou no centro da mesa. Isadora olhou para a tigela, depois para ele. "Você foi falar com a minha mãe de novo?" "Fui." "Como foi?" "Bem." Ele sentou. "Ela me disse que aprende com os próprios erros." Isadora olhou para a porta da cozinha, de onde vinham os barulhos de panelas e o cheiro do frango que ainda estava aquecendo. Olhou depois para o homem sentado do outro lado da mesa, com o pudim entre eles como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tinha chegado até ali por um caminho que ela jamais teria escolhido, por um altar vazio e um sussurro e 4 meses de segredo e uma mãe que errava com o coração certo. Mas havia chegado. E o chão embaixo dos seus pés estava firme de um jeito diferente, de um jeito que ela não sabia ainda nomear direito, mas que reconhecia como real. Às vezes as coisas precisam desmoronar da forma mais inesperada para que algo verdadeiro encontre espaço para se construir. Fim da história. Isadora não escolheu esse caminho, mas o caminho que ela não escolheu foi o que trouxe ela até o lugar onde as coisas finalmente faziam sentido. Penso muito nisso quando escuto histórias assim. A gente passa tanto tempo tentando controlar o roteiro que às vezes não percebe que os momentos mais importantes chegam justamente quando o roteiro escapa das nossas mãos. Obrigado por ficar do começo ao fim comigo hoje. Se essa história te tocou de algum jeito, deixa um comentário contando o que você sentiu, de onde você está assistindo e o que você teria feito no lugar da Isadora lá naquele átrio. Não esqueça do like e de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.